E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Se você é novo aqui, esse é o canal Cristão Atípico e esse é o quadro Papo Atípico. Esse papo, né, que a gente tem aqui durante a semana, conversando sobre vários assuntos que estão ocorrendo no mundo, nas profecias e assuntos relacionados à Bíblia. Galera, hoje a gente vai fazer alguns comentários, né? A novela Gênesis já começou já tem mais de uma semana, né? Passando aí na televisão. E tem várias coisas que aconteceram nos primeiros capítulos, né? Que precisamos comentar, né? E aí eu vou fazer esse vídeo, né? Será que isso são contradições ou licença poética, né? Rodrigo Silva gravou vários vídeos no seu canal falando, né, que ele não era o escritor da novela, que ele não fazia parte da direção, ele apenas era um consultor histórico, então ele não tem nenhuma culpa no que acontece, né? Até porque a teologia que ele tem é muito diferente do que a teologia pentecostal, né? A teologia da igreja lá universal, né? Então é bem diferente. Mas galera, a gente precisa também considerar que existe, eu acho que existe um limite para uma licença poética, né? Tipo assim, cara, não, a gente não sabe que roupa ele vestia, não sabe as coisas que eles usavam, as frases e as palavras que eles usavam no cotidiano, mas tudo bem, mas tem coisas que a Bíblia deixa bem claro como é que é, né? E hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que a Bíblia já deixava bem claro e eu acho que a Record, né, teve assim, não teve a sensibilidade em passar isso, né? Até porque as novelas de Gênesis, né, a novela de Gênesis é uma novela do livro da Bíblia e o livro da Bíblia, acho que o Gênesis, a história de Adão e Eva, é uma história bastante conhecida que eu acho que é uma das primeiras histórias contadas para as crianças, né? Mas sem mais demora, galera, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal porque hoje a gente vai falar sobre a novela Gênesis. A primeira coisa, galera, é sobre chover, né? A gente viu logo nos primeiros capítulos lá, não sei se você assistiu, eu assisti o primeiro capítulo, que choveu no Éden. Choveu no Éden, entendeu? Por que teria algum erro chover no Éden? Galera, sim, porque a Bíblia fala que não chovia, né? A primeira chuva, a gente acredita que veio no dilúvio, né? Não chovia, tanto que as pessoas não acreditaram na pregação de Noé. Se você ler lá 2 Pedro 2,5, se não me engano, fala que Noé pregou para um bocado de gente e ninguém aceitou, né? Fala assim, Noé era o pregador da palavra, né? Então, sinal que ele pregava. Ele pregou para muita pessoa, se eu não me engano é 2 Pedro 2,5. Ele pregou para muita pessoa, mas muitas pessoas não aceitaram a pregação dele, né? Mas vamos lá, será que chovia ou não chovia? Galera, a Bíblia mesmo responde, ó. Gênesis capítulo 2, versículo. Finalzinho do versículo 5, né? Finalzinho assim do versículo 5. Não vou ler o início do versículo 5, não. Fala assim, ó. Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, não chovia, né? O texto está bem claro aqui que não chovia, apenas uma neblina subia e regava o solo. Então, eu acho que a novela teve um pouco assim de insensibilidade, um pouco assim não teve cautela, né? Porque tem uma história tão conhecida na Bíblia, né? Eles botaram assim um erro tão grotesco, né? E isso está distorcendo a Bíblia. Eu acho que isso não foi uma licença poética, isso foi uma contradição mesmo, porque tá muito fácil aqui na Bíblia, nos primeiros capítulos, até o diretor que fosse fazer a novela, a primeira coisa que ele devia fazer é ler a Bíblia, mesmo que ele não acredite ou acredite. A primeira coisa que ele tem que fazer é ler a Bíblia, que a novela é uma adaptação do que já existe, né, do que já está escrito. Outra coisa, galera, é sobre, a gente vai continuar aqui, era sobre Adão, né? A gente tem várias coisas que estavam erradas sobre Adão, né? A primeira é que Adão culpou Eva, porque comeu do fruto lá proibido, e aí passou um tempão de mal com Eva, agindo de forma grotesca, né, com machismo. Mas, galera, tem um texto também que fala sobre isso, ó. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e 14. Fala assim, ó. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E depois ele vai falar aqui, né, que a mulher deve se preservar e não falar na igreja, essas coisas assim, depois você lê e vê isso aí. Galera, primeira coisa é que a gente tem que ver o sentido do texto. Então, o que o texto disse? O texto disse que Adão não foi enganado. Então Adão não comeu fruto enganado. Adão comeu fruto porque ele quis. Ele não foi enganado pela serpente nem pela mulher dele. Mas por quê? Já que Adão não foi enganado, por que ele comeu do fruto? Uma das hipóteses é que ele amava muito a Eva, ainda mais que Deus, né? Os textos falam, né? Ele falou, né? Esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então ele amava muito Eva e amava ainda mais que Deus. Então por isso que ele comeu do fruto. Ele ficou com medo de Deus destruir a mulher ou se separar da mulher. Alguma coisa assim. A Bíblia não fala, mas dá evidências para isso, né? E ele não culpou Eva, chegou assim, e ficou culpando Eva por um período grande de tempo e ficou tendo atitudes machistas. Porque se você ler aqui, ó, a primeira coisa que ele vai falar contra Eva aqui, ó, está no capítulo 3 de Gênesis, versículo 2. É quando Deus pergunta para ele o que foi que ele fez, ele responde, né?
Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Se a gente ler esse texto assim, do nada assim, a gente não vai entender. Mas Adão, ele não está culpando Eva, né? Olha o que o texto está falando, né? Então disse o homem, a mulher que me deste. Quem deu a mulher? Deus. Então, Adão tá tipo falando, ó, foi por causa da mulher que tu me deu, ó, que eu pequei. A mulher que não fez pra mim, ela me fez pecar. Então ele tá culpando quem? Ele tá culpando é Deus, não tá culpando Eva. A mulher que tu me deste. Então o culpado na história seria Deus e não a mulher. Então Deus, né, Adão não culpou Eva do pecado. Não ficou um período de mal com Eva, como na novela passou ali, né? E eu achei muito errado, né? Porque a Bíblia deixa bem claro aqui, né? E as atitudes machistas de Adão não tá na Bíblia, né? Ali foi mais de uma licença poética, né? Eu acho que ali que eles queriam botar essas... Como a gente vive em um período agora de várias ideologias erradas aí, ele queria colocar essa ideologia, né? Do surgimento do machismo, né? Não nada a ver, né? A Bíblia não é um livro machista. Inclusive, galera, eu vou ler até outro verso aqui, ó. Que tá lá em Efésios, capítulo 5, versículo 31, né? Fala assim, ó. E por isso Deus deixa o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, se tornando os dois uma só carne. Mas nessa parte aqui ainda não, um pouco mais para cima. Versículo 22. Capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como o Senhor, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja esteja sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam de tudo submissas a seu marido. Maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Olha o que a Bíblia está falando. Marido, amai-vos a vossa mulher. Olha que coisa, mandando amar a sua mulher, como também Cristo amou a igreja. Como será que Cristo amou a igreja? Cristo, ele amou bastante, né? Ele deu a própria vida, né, pela igreja, né? A igreja somos nós, né? E assim mesmo se entregou, né? Então a Bíblia fala ao contrário, né? Para a gente amar, né, as pessoas, e o homem, o esposo amar a mulher, e a mulher também ser submissa, né? Porque, galera, a gente tem a noção errada de machismo, de feminismo, que isso está corroendo a sociedade, né? Porque Deus, quando ele amaldiçoou a mulher, lá que eles seria governada pelo homem, não era assim uma coisa assim que era obrigatório, que era uma coisa assim, não. A gente tem que entender o que era isso, né? Quando Deus criou Adão e Eva, primeiro Deus criou Adão, né? E depois ele foi criar Eva. Por quê? Para Adão perceber que ele estava só, né? Para ele sentir a necessidade. E também Deus ele não criou Eva, né, da terra, né? Deus criou Eva da costela de Adão. Por quê? Ele poderia ter criado do pé? Sim. Poderia ter criado da cabeça? Sim. Mas isso poderia ter ser usado no futuro, né? Porque tipo assim, criou do pé é inferior, criou da cabeça é superior. Né? Mas Deus criou da costela, porque é na lateral do homem, né? Do lado do homem. Tanto que a Bíblia fala, né? Farei para você uma auxiliadora que seja idônea, né? E o homem se torna uma só carne, né? A mulher é uma auxiliadora para o homem, né? O homem ele tem algumas características, ele tem um pouco mais de força física, é um pouco mais racional. A mulher é mais um pouco mais sentimental, um pouco mais delicada. Então, um completa o outro, né? Não é só no sentido de os dois se unir e gerar uma criança, não. Mas no sentido de os dois se unir e se tornar uma só carne. Um completa o outro, né? O que fala em um, o outro completa. Então, se a gente vê a história da Bíblia, a sociedade em que a Bíblia foi escrita era uma sociedade machista, né? Os povos, né, das outras nações que estavam ali perto de Israel, a mulher não tinha valor, era usada em rituais de prostituição, os deuses, não tinha valor nenhum, né? Mas Deus ele veio restaurando isso, né? Deus ele veio fazendo leis, né? As leis contra os órfãos, as viúvas, né, os forasteiros, tanto que as mulheres, as viúvas de Israel deviam ser cuidadas, e Deus amaldiçoava o povo quando o povo não fazia isso. Inclusive Isaías, que a gente está estudando a lição, vai falar sobre isso, né? O povo estava sendo mal e por isso que Deus estava começando a amaldiçoar o povo, porque o povo não estava cumprindo sua parte, né, na aliança. Então, galera, falando sobre isso aí a gente tem que levar em conta que não é uma licença poética, foi mais que uma licença poética. E, galera, a outra coisa que eu queria falar pra vocês, tem bastante coisa pra gente falar, mas vou deixar para um próximo vídeo. Se vocês quiserem, é só deixar o like e no comentário aqui o que você quer que eu comente. É sobre a teoria do intervalo, né? A teoria do intervalo é uma coisa que foi mais que uma licença poética, né? Já foi demais, né? Porque logo nos primeiros versículos do capítulo 1 fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esse verso
ele pode deixar algumas abordagens, né? Tipo assim, um tempo de que Deus criou o planeta, deixou o planeta sem forma e vazio, e depois ele veio novamente e fez o planeta. Aí tem essa teoria da brecha, né? Teoria da brecha, do intervalo. Algumas pessoas acreditam nessa teoria. Então, aí o que a novela fez? A novela fez que nessa brecha, né? Nessa brecha aí que Deus deixou a Terra aí sem forma e vazia por um tempo, e que quando fala assim no princípio, é no princípio da criação da Terra, né? Porque já existia muita coisa antes da Terra, os anjos, o céu, muita coisa, e outros planetas também poderiam ter, poderiam ter sido criados por Deus, né? Muito antes da Terra também. Então, essa teoria da brecha, do intervalo, a novela fez o quê? A novela começa com Lúcifer caindo do céu de forma de meteoro. Isso a Bíblia aprova, né? Porque a Bíblia fala que Jesus viu Lúcifer caindo com um meteoro, beleza. Mas o problema é colocar os dinossauros sendo destruídos por Lúcifer. Por que é um problema? Primeiro, a gente percebe que os dinossauros já seriam seres carnívoros, seres que teriam defeitos. Então, como assim? Antes de Deus criar a Terra, na Terra já existia morte, já existia pecado. Então, Lúcifer veio em forma de meteoro e matou o dinossauro, já existia morte. Aí parece uma teoria inofensiva, né? Parece uma teoria inofensiva, mas não é inofensiva. Isso acaba com toda a Bíblia. Por quê? A primeira coisa, se existia morte, né? Se já existia morte, quem é o originador da morte aqui no planeta? Não seria Adão e Eva, né? E nem o próprio Lúcifer, né? Não, Lúcifer seria, né? Porque foi um meteoro que derrubou, que matou os dinossauros, mas seria Lúcifer que matou o dinossauro. Então a primeira morte do planeta ali não seria o cordeiro, não seria a consequência não viria para Adão e Eva, né? Então a gente tem que ter muito cautela. E também a Bíblia fala, né, que se não me engano é Pedro vai falar que o planeta já foi destruído uma vez por água e vai ser destruído por fogo. Então só temos duas destruições. Se a gente ignora que já existia morte, a gente também vai ignorar o plano de salvação. Por que Jesus veio morrer para salvar o ser humano se já existia morte antes? Deus estaria mentindo, né? Porque o homem não conhecia a morte. O planeta não conhecia a morte. A única pessoa, os únicos seres a ter pecado, né? Eram os anjos e o próprio Lúcifer. Então, se a gente aceita essa teoria, a gente está aceitando vários erros, né? A gente está dizendo que a Bíblia está mentindo, porque a Bíblia fala que a Terra só foi destruída duas vezes, né? Foi uma vez e vai ser outra vez, né? Por água e por fogo. Também fala que a morte veio depois do pecado de Adão, né? Adão foi o primeiro a trazer a morte aqui, né? Então, há contradições, né? Então a gente vai levar que Jesus morreu em vão, porque Jesus morreu pelo pecado do ser humano, né? E já que existia morte antes, então, como assim? Há contradições nessa teoria. Então essa teoria não é bíblica, né? Essa teologia pregada é uma teologia que não é da igreja adventista, não é uma teologia que se encaixe com a história. E falando sobre dinossauros, eu já fiz um vídeo falando sobre dinossauro, tá recentemente aí, o que a Bíblia fala sobre dinossauros. Se você tiver alguma dúvida, tá aparecendo aí embaixo. E aí você vai ver, né, o que aconteceu com os dinossauros, né? Será que eles foram extintos pelo dilúvio? Será que sobreviveram ao dilúvio? Será que foi o que destruiu os dinossauros, né? Será que eles realmente existiram? Então eu fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição se você tiver curiosidade para ver. É só ver que você vai ter suas dúvidas saciadas, sanadas, né? Então galera, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo simples, eu nem vou editar esse vídeo, que é só respondendo a pergunta de vocês, esse papo atípico, né? Falei aqui, né, sobre o machismo de Adão, que não tem nada, não tem nenhuma base bíblica, dizendo que Adão pegou no braço de Eva, apertou e Eva chorou. Nada a ver, isso aí foi mais que uma licença poética. Isso já está mudando a história. E essa mudança de história aí vai tornar Adão mal. Adão não estava acreditando em Deus, né? Porque, tipo assim, nós temos ali o primeiro sacrifício, né? Que Deus, ele mata o cordeiro, né? E dá as roupas para Adão, né? A Bíblia não fala assim se foi Deus ou foi Adão que matou o cordeiro, mas provavelmente foi Adão, né? A Bíblia fala que Deus pegou um cordeiro, mas não sei que não deixa bem claro quem foi que matou o cordeiro, mas provavelmente foi Adão, dando início ao plano de salvação, que o cordeiro seria morto, um cordeiro sem pecado seria morto. Quem é esse cordeiro? Jesus, né? Até mesmo Abraão fez o sacrifício ali, né, de cordeiro. Nós temos ali várias pessoas, mesmo antes de Deus pedir ali sacrifícios para Moisés, os sacrifícios já eram feitos, né? Noé, se eu não me engano agora Noé, não tenho certeza, mas Abraão fez sacrifícios. E também, galera, voltando também um pouco antes aí, faltou uma coisa pra gente falar sobre Caim, né? Caim, as pessoas tiveram a noção errada, né? Será que Deus é um Deus tirano porque Deus não aceitou a oferta de Caim porque a oferta de Caim foi uma oferta que ele não teve cautela em fazer, foram uns frutos podres que ele colocou, uns frutos defeituosos, mas não foi bem assim não, galera. Se a gente voltar um pouco na história, a gente percebe que o costume de sacrifício, Deus matou, a Bíblia não deixa bem claro se foi Deus, a Bíblia fala que Deus pegou um cordeiro, né? Mas
se não foi Adão ou Deus que matou o cordeiro. E pegou esse cordeiro e fez um sacrifício. Então o primeiro sacrifício feito ali foi de cordeiro. Se o sacrifício era de cordeiro, qual era o sacrifício que Deus queria? Cordeiro. E Caim e Abel sabia disso? Sabia, porque eles levaram a oferta a Deus. E o costume daquela oferta era cordeiro. Então, Caim não foi rejeitado porque ele ofereceu frutos podres ou frutos defeituosos. Ele foi rejeitado porque ele não levou o que Deus pediu. Né? Ele pedia ali, o costume de Deus era cordeiro. E provavelmente Deus falava com o ser humano. Né? A Bíblia faz um resumo, bem resumido da história. Né? Porque se você for pensar, Adão viveu mais de 900 anos. Né? Então, tipo assim, teve muita história depois ali do Jardim do Éden. Né? Então, Caim foi rejeitado porque ele não levou o que Deus pediu, né? Então, enquanto Abel levou o que Deus pediu, né? Então não era porque os frutos estavam podres, né? Mas tem muita coisa pra gente comentar dessa novela, várias coisas que foram além da licença poética. Eu acho que, tipo assim, em uma opinião, né? Essa novela, ela ajudou muita gente mesmo, né? Muita gente vai ter o conhecimento da Bíblia. Só que o problema do conhecimento que as pessoas vão ter é um conhecimento distorcido da Bíblia. Isso pode ser perigoso, né? Eu acho um pouco mais difícil você converter alguém que já tem um conhecimento prévio da Bíblia da forma errada e você converter uma pessoa que não sabe muito da Bíblia, porque a pessoa vai aprender do início, então ela vai aceitar tudo aquilo tranquilo, mas quando a pessoa tem um conhecimento errado ou um conhecimento, quem sabe, fora da Bíblia, um conhecimento distorcido da Bíblia, ela fica um pouco mais difícil de acreditar, você vai ter que ter muito mais argumento para acreditar, né? Então eu não sei se essa curiosidade que vai ser despertada através da novela, pra galera examinar a Bíblia, não sei se vai ser. Eu não tô aqui para julgar, né? Deus sabe de tudo, né? Se muitas pessoas vão se batizar, se muitas pessoas vão acreditar. Porque, infelizmente, galera, a teologia adventista não combina muito bem com a teologia da Igreja Universal, né? Porque a Igreja Universal acredita em várias coisas, né? Teologia da prosperidade, né? A Igreja Adventista não acredita. Várias coisas sobre o Apocalipse, né? Que até a novela Apocalipse, né? Que teve aí na Record, teve várias coisas que não estão na Bíblia, que estão bem distorcidas, bem diferente do que os adventistas creem. Mas Deus está no controle, Deus está no controle de tudo, né? Rodrigo Silva, ele falou que ele aceitou essa proposta de ser consultor, orou bastante, teve bastante gente aí apoiando ele, então eu acho que essa decisão não cabe a mim julgar, né? E também não cabe a mim julgar os frutos que vão ter, né, através dessa essa união aí da consultoria do Rodrigo Silva, né? Eu sei que até agora os primeiros capítulos, né, a gente não pode só criticar a Record, mas a gente também tem que levar em conta que é a emissora, né, não é emissora 100% cristã, né, porque tem muita coisa que não é cristã que está lá na grade, mas por enquanto é uma emissora que está falando da Bíblia, né? É a única que está assim, que levantou esforços para falar da Bíblia, para fazer novela, para falar um pouco da Bíblia. Então aquela novela, os Dez Mandamentos, foi bastante fiel, tanto que falaram do sábado, né? Falaram lá do sábado, eu pensei que ia cortar, mas não cortaram. Falaram bastante coisas que estavam na Bíblia mesmo. O Rico e Lázaro já começou a distorcer um pouco ali. Também ali o Apocalipse também, porque eles estão passando a visão deles, né, a teologia deles, né. Mas não cabe a mim julgar, galera. Deixe sua opinião aqui, né, o que você achou dessa novela, o que você achou dessas contradições, né. Será que é permitido, né, fazer contradição em nome da licença poética, né? Eu acho que, na minha opinião, não, né. A licença poética é até certo ponto, né? Quando a Bíblia fala uma coisa, não tem como você inventar uma história que a Bíblia está indo contra, né? Mas dê sua opinião aqui, o que você acha, né, do Rodrigo Silva estar participando, dando consultoria. Dê sua opinião de alguma parte da novela que eu não falei, que a gente pode fazer outro vídeo falando sobre essa contradição também. Lembrando, galera, que eu não estou criticando aqui o Rodrigo Silva, nem a Record, como eu falei, né? É uma emissora muito boa. A novela está aqui em alta qualidade. Eu mesmo assisti alguns capítulos, assisti 2 ou 3 capítulos, muito bom. Se não fosse esses erros de contradições que eles estão passando aí através da teologia deles, a novela seria muito boa, né? Mas com certeza vai dar bastante fruto através desse projeto aí. Então, galera, curta o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Valeu, até a próxima e tchau!